A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 17 e versículo de número 6, que diz assim: Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Antes do profeta Elias saber que Deus providenciaria pão e carne para ele comer e providenciaria também uma torrente para que ele bebesse água, ele profetizou dizendo que não haveria nem orvalho e nem chuva segundo a palavra dele. Elias confiava tanto em Deus que Elias não esperou primeiramente Deus dizer: Elias, pode profetizar porque eu já preparei tudo para a sua vida. Elias primeiramente profetizou um tempo de seca sem medo nenhum, porque ele sabia que Deus cuidaria dele. Você tem que entender, meu irmão e minha irmã, que primeiramente você dá o passo de fé. Primeiramente você faz aquilo que precisa ser feito. Tem pessoas que dizem assim: eu só vou fazer, irmã, quando eu ver os sinais. Quando Deus começar a me mostrar. Quando Elias profetizou segundo a palavra dele, porque a Bíblia deixa claro que a profecia de Elias foi segundo a sua palavra, segundo aquilo que ele estava dizendo. Ele não sabia que Deus providenciaria corvos para sustentá-lo, mas Elias cria tanto em Deus que ele sabia que Deus não ia desamparar a ele. Você precisa acreditar. Irmã, eu só tomo essa decisão se Deus me der um sinal de que verdadeiramente ele está comigo. Se Deus me mostrar que ele vai, sabe, trazer essa assinatura para minha mão. Você tem que ter convicção e certeza do Deus que você serve. Você tem que ter convicção e certeza que Deus estará com você. Se você está debaixo da direção de Deus, se você é um servo, se você é uma serva do Senhor, não tem por que você temer diante das direções que você precisa tomar. O profeta Elias sabia da sua conduta com Deus. E ele sabia quem Deus era na história dele e que Deus cuidaria dele. É isso que você precisa entender. Deus cuida de você, isso basta. Porque, irmãos, primeiramente para agir, depois de ver sinais é muito fácil. Depois que eu vejo o sinal acontecendo, eu vou lá e faço. Depois que Deus vai lá e me dá vários sinais de que ele está nesse negócio, que ele vai abrir a porta para mim, que ele não vai deixar nada me faltar, eu vou lá e faço. Mas e pela fé? Deirabacantarai. Através dessa palavra o Senhor está te chamando a andar por fé. Deirabarrasto. Porque quando você tem fé, minha irmã e meu irmão, pode vir até as dúvidas. Mas você diz: eu sei que eu tenho crido. O profeta Elias sabia que algo Deus ia fazer por ele. E se Deus não fizesse, Deus continuava sendo Deus para Elias. Depois que Elias profetiza, que veio a palavra do Senhor dizendo para Elias se retirar dali e ir para o lugar onde o Senhor estava designando a ele, que era a torrente de Querite. Então nós observamos que primeiramente Elias não sabia a direção que Deus ia dar, se Deus ia cuidar dele no tempo de seca, porque assim, a seca não seria somente prejudicial para todos os que estavam na terra, mas para ele também seria, irmãos. Ele poderia ficar com medo e dizer: não, eu também vou sofrer as consequências, então eu não vou profetizar isso. Mas ele não temeu, porque ele sabia quem estava com ele. O que Deus quer é que você não temas. Não importa se o mundo está em crise. Não importa se as pessoas estão aí cada dia que passa mais desobedientes, apostatando a sua fé, fazendo tantas coisas erradas. O que importa é que você está na presença do Senhor. O que importa é a sua conduta com Deus. Quando nós andamos com Deus, nós sabemos, por mais que o mundo esteja todo desorganizado, por mais que as pessoas estejam fora da posição, Deus cuidará dos seus filhos. Declare comigo: eu não vou temer a nada, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Eu não vou temer a nada, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Isso que o profeta Elias fez, irmãos, foi pela fé. Foi crendo que Deus cuidaria dele, mesmo em meio a toda seca. E Deus cuidou. E o interessante é que Elias não perguntou para Deus assim: Senhor, e agora? O que vai ser de mim? De agora em diante, como é que eu vou comer? Como é que eu vou beber água? O que vai ser da minha vida? Não. A Bíblia diz que quando ele terminou de profetizar, quando ele terminou de falar, veio-lhe a palavra do Senhor. Deus falou com ele. Quem confia em Deus, Arabacantaraia, Deus já tem uma direção certa, Deus já tem uma resposta para entregar. Mas o que Deus quer de mim e de você através dessa palavra é mais confiança. Declare comigo: eu vou confiar mais no meu Deus e Ele vai me dar as direções certas.
Eu vou confiar mais no meu Deus e Ele vai me dar as direções certas. Deus quer que a gente confie mais nele, irmãos. Nós vivemos em um tempo que as pessoas não querem mais confiar no Senhor. Preste atenção nessa palavra. Porque Deus está falando contigo. Ah, irmã, porque primeiro eu preciso ver sinais para crer. Você não é Tomé, não. Tomé disse, se eu não ver os cravos, o sinal dos cravos nas mãos, eu não acredito. Se eu não colocar o dedo. Ó, irmãos, tem momentos na minha e na sua vida que nós nos comportamos dessa forma. Nós não agimos com fé como Elias, Arabacantaraia, mas queremos agir com falta de fé e com incredulidade como Tomé. E o Senhor está dizendo, deixe de ser Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. É tempo de você colocar a sua fé em ação. Deus, eu não sei como é que vai ser. Eu não sei qual porta o Senhor vai abrir. Eu não sei quem o Senhor vai usar. Eu não sei o que o Senhor vai fazer para que o teu nome seja glorificado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu creio em ti. Rei de rasto. Eu creio que o Senhor está inteiramente no controle de todas as coisas e que agindo e operando o Senhor ninguém pode impedir. Eu creio que o Senhor é providência para aqueles que precisam, que o Senhor é provisão, que o Senhor abre porta, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor restitui, que o Senhor faz o impossível acontecer. O meu papel é crer e confiar. O que Deus está dizendo para você através dessa palavra é confie mais, minha filha. Confie mais, meu filho. Elias profetizou mesmo sem saber o que aconteceria a ele. E ele não ficou desamparado, não, porque aqueles que servem ao Senhor, que entregam o caminho verdadeiramente ao Senhor, Deus não desampara, porque você está inquieto. Ixi, arabacantarai. Porque você está angustiada com situações que você não pode resolver. Elias nem precisou, irmãos, pedir a Deus uma direção. Deus deu para ele, porque ele confiou. Quando a gente confia inteiramente no Senhor, as coisas fluem, é um negócio diferente. Deus se manifesta para nós de maneira diferente, sabe, irmãos? E eu estou conversando com pessoas que Deus, Ele quer se manifestar para você de uma maneira diferente. Deus, Ele quer que você tenha experiências com Ele sobrenaturais. Deus, Ele quer que você comece a exercitar mais a sua fé. A sua fé precisa crescer mais, meu irmão e minha irmã. Você precisa crer mais que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pare de ficar toda hora fazendo prova de Deus como Gideão. Eu não estou falando de um sinal ou outro, mas eu estou falando de gente, irmãos, que Deus já falou, já confirmou, já testificou. Deus fala, refala e você fica pedindo sinais. É tempo de você ter uma fé convicta. É tempo de você ter uma fé certa no Senhor. De você crer em Deus, sabe, irmãos? De você saber em que você tem crido. O profeta Elias sabia em quem ele cria. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo agora que você precisa saber mais em quem você crê. Você precisa saber mais quem é o teu Deus. Declare comigo, eu vou crer mais, vou ter mais fé e vou confiar. Eu vou crer mais, vou ter mais fé e vou confiar. Deus, irmãos, Ele pode cuidar de você nos mínimos detalhes. Ele cuida da gente. Você sabia que tem situações que Deus te livra que você nem sabe? Você sabia que tem portas que Deus abre que você nem imagina que foi Deus que abriu muitas vezes? Que você pensa, não, foi porque esse cano gostou de mim. Foi porque Beltrano me ajudou. Mas ali tem uma intervenção divina, irmãos. Ali é porque Deus quis que acontecesse na sua vida. Então Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. O Deus que está contigo em todos os momentos. O Deus que não te abandona, aracai de rasto. O Deus que não te deixa. Ele está dizendo, tem uma fé como a fé de Elias. Elias não ficou preocupado dizendo, se eu profetizar que não vai ter chuva nem orvalho, eu vou ser prejudicado. E o que vai ser de mim? Quantas pessoas, irmãos, estão deixando de ousar, de dar passos de fé porque estão com medo? Quantas pessoas Deus já disse, vai que eu estou contigo, e você ainda não foi porque você tem medo de ir, você tem medo de dar um passo, você tem medo de tomar decisões. Sendo que Deus está contigo, e se Deus está contigo, você não tem por que temer. Se Deus está na sua vida, minha irmã, e se Ele diz que está no negócio, Ele vai se responsabilizar por tudo. Tem pessoas, irmãos, que estão guardando um talento, como aquele que guardou um talento. Não investiu porque teve medo, embrulhou, escondeu. Tem pessoas embrulhando e escondendo o que Deus mandou fazer porque tem medo de investir, tem medo de fazer, tem medo de assinar o contrato, tem medo de lançar a palavra, tem medo. E Deus está dizendo, até quando você vai temer? O profeta Elias não tinha medo, mas ele ousava, ele disse, segundo a minha palavra.
Ele não sabia o que aconteceria a ele. Mas a Bíblia diz que Deus se apresentou para ele e diz: Elias, já cuidei de tudo, porque você crê em mim, Elias. Você tem fé e tem confiança. Ramandokai. Todas as vezes que nós temos fé e confiança no nosso Deus, Deus cuida de nossos mínimos detalhes. Declare comigo: eu tenho fé e confiança no meu Deus, Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Eu tenho fé e confiança no meu Deus, Ele cuida de mim nos mínimos detalhes, irmão e irmã. Pare de ficar se inquietando e se preocupando. Eirabacantarai. O Senhor está respondendo pessoas aqui que estão agindo por medo, não estão agindo por fé, sendo que você foi chamado, para agir por fé e não por medo. Não deixe o medo te dominar. É normal, irmãos, o ser humano sentir medo, sim. Nós todos temos medo. Nós todos vivemos coisas que temos medo, sentimos esse sentimento, mas nós não podemos deixar ele dominar o nosso coração, o nosso ser, a nossa mente, a nossa vida. Dei cai arrasto. Nós não podemos deixar o medo nos dominar. Não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo ditar como é que vai ser a sua história. E nem te impedir de viver, aleluia, os propósitos de Deus. E nem te impedir de ousar o que Deus te mandou você fazer, faça. E irmã, mas é muito grande para mim. Pois é grande para você, mas não é grande para o teu Deus. Você acha o quê, irmãos? Todos sofreriam com a seca. Mas mesmo assim Elias não quis saber. Elias profetizou porque ele sabia que Deus cuidaria dele. E Deus cuidou. Você observa, irmãos, que Deus, ele mandou corvos para trazer para Elias pão e carne. Ao amanhecer e ao anoitecer, todos os dias tinha pão e carne para Elias. De manhã e à noite, ao anoitecer. Quando estava anoitecendo ali, Deus mandava o cuidado, a provisão diária para Elias. Tinha água na torrente. Olha o cuidado de Deus, irmãos. Aí eu te pergunto, por que você está tão inquieto? Por que você tem tanto medo de se posicionar diante de Deus e de ousar naquilo que você tem que fazer? Ô minha irmã, se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo. Ô meu irmão, se você não for, você nunca vai saber. E tem situações da nossa vida que nós precisamos ousar, nós precisamos ir, nós precisamos dar o primeiro passo. O que foi que Elias fez quando ele ouviu a palavra do Senhor? Dispõe-te e vai para o ribeiro de Querite. Ele foi lá. Eu não entendo porque Deus está me mandando, mas eu vou lá. Eu não sei porque Deus está me direcionando, mas eu vou lá. E é isso que você precisa fazer, obedecer a ordem de Deus. Fazer o que Deus te mandar. Porque a ordem de Deus, o desígnio de Deus, sempre é melhor do que o nosso. Mas primeiramente, irmãos, nós temos que agir por fé. Porque muitas vezes Deus não vai dar a direção primeiro. Primeiro Ele quer que você dê o passo. Primeiro Ele quer que você comece a agir por fé, para depois Ele trazer a resposta para a sua vida. Para depois Ele começar a trabalhar na sua história. Porque o trabalhar de Deus é diferente do meu e do seu. Então dê o primeiro passo, faça o que Deus confiou a você fazer, não tenha medo, faça como Elias, ouse mesmo, porque Deus vai cuidar de todas as coisas. Declare comigo: eu vou fazer tudo da forma que Deus me direcionar e Ele vai cuidar de mim. Eu vou fazer tudo da forma que Deus me direcionar e Ele vai cuidar de mim. Então somente obedeça que você vai ver os cuidados de Deus sobre a sua vida. Não deixe o medo dominar o seu coração, mas deixe a fé te dominar e comece a agir a partir de agora, não por medo, mas por fé. Amém? Vamos orar? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Oh Deus, te agradecer pelo ânimo, Pai, que esta palavra está nos dando. Porque eu tenho certeza que pessoas aqui estão sendo animadas, Pai amado, para seguir, para fazer a direção que o Senhor ordenar, para fazer aquilo que o Senhor colocou no coração delas, meu Pai amado, mesmo que agora elas não tenham a direção, meu Pai amado, tão aberta e tão clara do Senhor. Mas elas sentem um desejo, elas querem fazer, Pai. E elas estão debaixo da Tua palavra, da obediência. Elas fazem o que o Senhor ordena. Então, meu Pai amado, elas estão dando passo de fé. Elas já vão dar e vão começar a dar mais ainda, meu Pai. Para que o Senhor venha ser glorificado e venha manifestar a Tua glória e trazer sinais e trazer milagres, Pai. Porque tem coisas que só aconteceram na nossa vida se a gente der o primeiro passo. Tem resposta, Pai amado, que a gente só vai receber se a gente der o primeiro passo. Tem coisas que só vai acontecer na nossa história, se a gente der o primeiro passo. Deus, obrigada por esta palavra. Eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lança nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus.
Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que em nome de Jesus, Senhor, tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e já te agradeço crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Não tenha medo. Tome cada direção que Deus colocar no seu coração, porque Ele cuidará de você nos mínimos detalhes. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.